A regra é clara, não saia caso escute cachorros latindo bem na frente da sua casa. Quando eu morava com a minha avó, ela sempre dizia isso. Se você estiver em casa e os cachorros começarem a latir de noite bem na frente da sua casa, não saia pra olhar o que é. E toda vez que eu tentava ir olhar, ela me impedia, porque eu sempre tive curiosidade pra saber o porquê que não podia sair. Até que eu saí do interior, fui morar na cidade e esqueci completamente desse aviso. Até que certa vez eu fiquei de férias do trabalho e fui pro interior e acabei ficando sozinha em casa, porque a casa que a minha avó morava estava sendo reformada. Então ela estava em outra casa e alguém, se quisesse ficar na casa que estava sendo reformada, podia ficar. Eu sempre gostei de ficar sozinha, então fui pra essa casa ficar lá. E nessa noite eu escutei os cachorros latindo bem na frente da minha casa. Como eu já estava morando na cidade há 7 anos, isso não costumava acontecer. Então eu comecei a achar muito estranho aqueles cachorros estarem latindo de forma desesperada bem na frente da minha. Foi só quando eu levantei pra ir até a porta que eu senti aquele arrepio subindo assim pela minha espinha, porque eu lembrei do aviso da minha avó. Então, imediatamente, eu percebi que a casa não tinha porta. Só tinha um portão assim de ferro cobrindo a porta. Eu pronto. Peguei alguns móveis, coloquei lá na frente da porta, né, uma cômoda e uma caixa bem grande e tampei o buraco da porta. Mas mesmo assim ficaram algumas frestas, assim, alguns buraquinhos ao lado. E aí a curiosidade venceu, que eu fui inventar de olhar pelos buraquinhos que ficaram. Meu povo, quando eu olhei para aqueles buracos, eu vi uma criatura que eu juro para vocês que não era humana. Era uma criatura que tava de 2 pernas. Era uma criatura que era tão alta quanto a porta. A porta tinha, na época parecia ter, sei lá, eu tenho 1,70 m, era um pouco mais alta do. E a criatura que tava pro lado de fora era da altura da porta, 1,80 m. Eu não conseguia ver direito, porque interior quase não tem porte, né? Eu só via que era uma coisa preta e alta, mas não parecia ser uma sombra, parecia ser uma pessoa. Só que o que diferenciava aquela criatura de uma pessoa, até hoje eu não sei, é que os joelhos dela eram dobrados pra trás. Era como, sabe o curupira? Só que os pés não eram virados pra trás, era só os joelhos virados pra trás. Eu fiquei tão assustada que eu comecei a chorar silenciosamente. Me abaixei assim na frente, tampei os ouvidos e rezei, comecei a rezar. Pareceu uma eternidade, mas quando eu abri os olhos, tudo estava silencioso. Os cachorros não estavam mais latindo e eu não fui checar se a criatura tinha ido embora. Eu só corri de volta para minha rede, dormi e tento até hoje esquecer o que eu vi naquele dia.